Nesta edição do Bom Dia Produtor, vamos falar do segundo workshop de plantio inteligente. Lucas Rosas, diretor da Prisma. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Léo, bom dia a todos os ouvintes. Vamos explicar um pouquinho, Lucas, o que é esse workshop plantio inteligente, já que nós entramos na segunda edição. Isso, justamente, é o segundo ano que nós estamos fazendo o evento, né? É um workshop que a gente traz muito a visão agronômica e os conceitos de inovação, também atrelado a uma visão prática do que realmente acontece dentro da porteira, né? A gente fala muito que a agronomia ela é muito importante, ela é essencial para a atividade agrícola, mas a prática operacional ela conta muito nesse processo. E aí é o segundo ano que a gente vem fazendo essa iniciativa na Estação de Pesquisa Agrocarregal, que é o nosso parceiro de difusão e desenvolvimento de tecnologias e inovações. E aí um evento onde a gente passa um dia completo falando muito de conceitos agronômicos, com práticas de campo, muito voltado ao produtor, para trazer essas inovações e o que está acontecendo de novo para a atividade agrícola. O que mudou do primeiro workshop para esse segundo? O que mudou é que nós acabamos adquirindo mais experiências, nós ampliamos a nossa área de atuação, então nós conseguimos observar cenários e situações em outras regiões que também estão um pouco mais distantes daqui. E aí essa troca de experiências de outras regiões a gente quer trazer para cá também, como algumas coisas que estão funcionando em outros locais. E um outro ponto que mudou muito é que o cenário climático mudou. Até em outra oportunidade eu tive aqui falando com você do que teve de impacto as mudanças climáticas na safra passada. Eu até fiz uma anotação aqui no dia 12 de novembro, nós tivemos a maior amplitude de diferença de temperatura com a média histórica dos últimos 20 anos. Foram 6,8 graus de temperatura de diferença para a média histórica. E a gente viu o reflexo disso nas lavouras. Então, por isso a gente, no primeiro evento, nós trouxemos muito o conceito de dados orientando decisões, e esse ano a gente trouxe o conceito da agricultura regenerativa, porque a gente acredita que realmente o cenário agronômico e a agricultura ela está passando por um próximo passo de evolução. E igual no passado, quando se desenvolveu o plantio direto e muitos falaram que os agricultores que não aravam a terra eram loucos, agora a gente tem essa nova prática, que é o conceito de introdução de novas plantas, plantas de cobertura, novas práticas conservacionistas, e a gente quer trazer isso de uma maneira muito técnica para mostrar para o produtor que realmente é um novo passo da agricultura, tem benefícios tanto agronômicos quanto quando se fala em sustentabilidade, e isso passa também para uma mudança no conceito de produção e das atividades que têm que ser executadas dentro da fazenda. Imagino que você mantém contato com aqueles que participaram lá do primeiro workshop, né? Como você trouxe aqui um pouco dos assuntos que foram abordados na primeira edição. Para quem participou, quais foram os resultados na prática? Na prática, o que a gente conseguiu puxar muito de feedback, e até alguns clientes que a gente acabou evoluindo o workshop para depois sequência de atividades dentro da fazenda, foi muito uma visão um pouco mais clara de alguns assuntos que até então eram tidos como básicos, né? Mas a gente fala muito que às vezes o próprio básico e o óbvio ele precisa ser dito. Então, conforme a gente trouxe no nosso evento de uma maneira bem clara e didática, alguns pontos de vista que agregaram na atividade, algum replanejamento, alguma mudança numa prática que era uma prática comum dentro da fazenda, mas ela era feita de forma errada por acreditar-se que aquele era a maneira certa de fazer. E o plantio, que acaba sendo um dos principais temas que a gente aborda no nosso workshop, ele acaba sendo a atividade principal, e a gente fala muito que um plantio mal feito é difícil você reverter isso durante o ciclo da cultura. Então, esse olhar atento e um olhar mais técnico para o plantio e para a plantabilidade, ele é super importante para o sucesso da fazenda. Perfeito. 7h09, Lucas. Apresente quem está te acompanhando aí. Hoje eu estou com a Camila,
A Camila é a nossa gerente de marketing, ela que também fica responsável por toda o planejamento, a condução e a preparação do evento e das próprias ações de divulgação de marca, a construção da nossa marca que vem sendo desenvolvida aí nos últimos 5 anos. Perfeito. Bom dia, Camila. Tudo bem? Satisfação recebê-la aqui. A Camila está nos bastidores aqui. Até peguei minha equipe de surpresa aqui. É difícil organizar um evento como esse? Quais são os desafios do ponto de vista do marketing? Nossa, é muito desafiador, porque a gente quer buscar a maior excelência possível nos eventos, né? Além da parte técnica, também trazer a parte de estrutura boa para os produtores, né? Que estão lá. Mas estamos aí, estamos nos finalmente. Logo, logo a gente vai postar nas nossas redes como é que vai ficar lá. Tá criando o corpo, né? O ano passado eu estive lá com vocês, esse ano também estarei mais uma vez. Foi um baita evento, né? O Paulo Arbex também, entre as atrações, né? Todos. O Paulo Arbex também deu um show lá de palestra. E a estrutura também, né? E aquela parte de dinâmica, de ver a coisa acontecendo mesmo. Foi algo realmente muito inovador, né? Sim, vai continuar e vai vir muita coisa boa lá. Só quem for vai sentir toda essa energia, sabe? E com certeza vai pegar muito mais resultados e trazer muito mais inovação para sua fazenda. Estou vendo na sua camiseta, Lucas, planta mais habilidade, mais agricultura regenerativa. É o assunto principal desse workshop. Por que vocês vão falar sobre agricultura regenerativa? É porque é um assunto que, novamente, ele ficou muito em evidência e a gente viu a importância, né, para esse novo cenário, esse novo modelo de produção que vem se desenhando. Você lançar a mão de novas estratégias, outras plantas, outros cultivos, para que você tenha uma melhor resiliência produtiva e uma produtividade, que a gente sabe que é muito importante nos cultivos comerciais, principalmente aqui da nossa região, que é soja e milho. Porém, a gente percebeu na prática que isso mudou um pouco a habilidade de plantar. Porque uma coisa é você plantar num solo sistematizado, onde você tem condições desde corte, de abertura de suco até deposição da semente, de uma forma, e a hora que você tem uma palha no sistema, você tem novas práticas que precisam ser desenhadas e realizadas, e isso precisa ser feito de uma maneira técnica, senão algo que era para ser benéfico, ele acaba sendo prejudicial e o prejuízo é maior do que os benefícios. Então, o que a gente trouxe da plantabilidade e até separando em planta e habilidade, é que essa habilidade de plantar ela precisa ser redefinida. E para isso, a gente traz no evento, inclusive, alguns cases de produtores que já fazem essas atividades aqui na região. E a gente quer levar isso num caso de exemplos de pessoas e produtores que vêm fazendo, quais foram os desafios que eles vêm encontrando e como que eles estão trabalhando frente a esses desafios e novos cenários. Ao adotar a agricultura regenerativa, vou abrir mão de tecnologia ou não? Não, pelo contrário. Esse é um pré-conceito e a gente até quer trazer isso de uma maneira não utópica, igual foi vendida a sustentabilidade no passado, né? Na verdade, a sustentabilidade, ela está muito atrelada a esses novos usos de tecnologias, de inovação. E dentro do tripé da sustentabilidade, você tem algo que é super importante, que é ser economicamente viável. Então, a última linha, de fato, ela precisa ser azul. E o que a gente veio observando é que quando você adota essas práticas, algo que num primeiro momento você acha que seria uma maior dificuldade, você observa que não. E isso é o que a gente vem trazendo com um dos palestrantes, que é o professor Querubim Desalc, que vem estudando muito o conceito de saúde do solo. Ele teve a oportunidade de fazer um postdoc no USDA, e aí ele trouxe alguns conceitos e algumas métricas mesmo de avaliação e quantificação de saúde do solo, que a hora que você coloca isso dentro do sistema e até a avaliação, o resultado ele é super positivo, tanto ambientalmente quanto financeiramente. E aí é por isso que é super importante a tecnologia estar atrelado
a agricultura regenerativa, porque ela vai possibilitar muito você ser eficiente nas práticas que você vai implementar e a forma como você vai implementar isso. Então, agricultura regenerativa e tecnologia e inovação, elas andam lado a lado. Lucas, aproveitando que você está por aqui, diante dessas informações que o professor trouxe para nós agora, é de se preocupar ou não? Bom, essa é a pergunta que o agrônomo gosta de responder bastante, né? Depende. E clima, eu acho que é uma das coisas que, assim, é difícil a gente ter 100% de controle, né? Sobre o que vai acontecer. Pelo que a gente vem acompanhando e o que vem se desenhando, esse ano é um ano que vem se desenhando um cenário de laninha, que para nós aqui no Cerrado é pressuposto que nós vamos ter boas condições hídricas e possibilidades de altas produtividades, mas ainda é um cenário que, igual os meteorologistas e quem trabalha muito com o mercado costuma falar, ele pode mudar. E aí esse pode mudar, ele pode pegar a gente de calça curta. E é um ponto que a gente fala muito, que trabalhar com incertezas é muito difícil, mas tem algo que a gente consegue fazer que está justamente relacionado direto à nossa atividade, que é a gente ficar menos exposto a essas variações climáticas. E como que a gente fica menos exposto a essas situações de clima e de mercado, né? No caso de clima, é trabalhar muito bem essa sistematização do solo, perfil, a parte agronômica que está relacionada à fertilidade, essa parte de cobertura do solo, que é esse solo o mais coberto por mais tempo, e essa cobertura realmente é uma segurança que a gente tem, que vai possibilitar você manter mais umidade dentro do sistema de produção, no caso de uma possibilidade de um veranico e de um estresse hídrico, você criar condições para essa raiz, seja da soja, seja do milho, ela crescer mais em profundidade e acessar mais essa fertilidade e a umidade que está no perfil do solo. Então, essa construção de estabilidade produtiva, para não ficar tão exposto às intempéries climáticas, ela está relacionada à atividade do produtor. E no cenário econômico é a construção de margens, que aí a gente fala muito da produtividade, onde você dilui muitos custos fixos, né? Então, você produzindo mais, você aumenta a sua margem. E o conceito de eficiência, que é você fazer mais com menos. Então, uso eficiente de combustível, a questão relacionada ao uso eficiente de insumos defensivos, e aí a gente já volta para o link da agricultura regenerativa. Então, são novas práticas que você vai poder ser mais eficiente e ficar menos exposto a essas situações que o produtor não controla e são inerentes à atividade agrícola. Lucas, através de tudo que está sendo preparado para esse workshop, de que maneira que você acredita que será possível, através do workshop, revolucionar essa forma como o produtor rural vê o plantio? Bom, eu acredito que vai ser muito nessa construção de conhecimento que a gente pensou para o workshop, né? Através dessas palestras técnicas, muita teoria num primeiro momento, aí a gente vem trazendo muito uma visão agronômica e depois, na parte da tarde, a gente traz a visão prática mesmo, através das dinâmicas de campo, a nossa tradicional arquibancada prática de plantio, que o ano passado já foi super inovador e a gente percebeu que os participantes gostaram muito. Esse ano a gente evoluiu um pouco mais, então a gente criou lá na estação de pesquisa Agrocarregal alguns cenários mesmo de situações que acontecem no campo, então diferentes cultivos, diferentes plantas de cobertura, diferentes situações de manejo, e aí nós vamos fazer algumas dinâmicas práticas mesmo simulando esse plantio com diversas configurações de plantadeira e mostrar na prática o que o produtor pode encontrar, e aí ele está preparado para enfrentar esse desafio. Que a nossa preocupação maior é realmente nessas fases de transição que nós estamos. Às vezes você desmerecer uma inovação ou desacreditar uma inovação
muito por conta de não entender as situações e os benefícios que ela traz e os ajustes que você precisa fazer para implementar isso dentro da fazenda. Então, essa jornada de conhecimento de maneira teórica e prática é um dia que a gente vai trazer bastante conteúdo, vai ter muito assunto, e aí até por isso a gente vai preparar todo um ambiente com almoço, coffee breaks e no final até um happy hour, porque a nossa ideia é que seja um dia que nós estamos aí iniciando as colheitas, né? E já se começa o preparativo para a próxima safra. Então, é um ambiente para o produtor e para os participantes se sentirem super à vontade, onde acaba sendo um encontro anual para troca de experiências, situações que já deram errado em uma fazenda. Então, é para todo mundo trazer a experiência de campo e se abrir a esse novo conhecimento e a esses novos conteúdos que a gente vai estar abordando. E nós estamos numa região muito interessante que o produtor rural realmente busca muito conhecimento. Há algumas informações que nós temos aí de bastidores que Rio Verde tem entre 13 e 4 eventos voltados para o agronegócio todos os dias. Então, é muito evento aqui na cidade disputando a atenção do produtor rural. Justamente, a gente acompanha bastante, a gente participa bastante desses eventos, que eu vejo que é uma das melhores formas de se comunicar essa inovação no campo, né? Você vê que tem muita informação à disposição do produtor, seja WhatsApp, Instagram, TikTok, mas a gente percebe que nesses eventos presenciais, o produtor ele dá mais credibilidade para o que está sendo trazido ali, né? No momento, justamente porque vem de um viés muito visual e muito prático, onde a gente consegue observar ali as situações e o que está sendo dito de maneira mais clara. Então, realmente é um desafio você se destacar frente a tantos eventos, né? Mas a gente procura sempre trazer essas inovações dentro da forma como a gente conduz, e o workshop, até o próprio nome, o plantio inteligente, é muito nesse intuito de trazer essa inteligência, trazer essa inovação de tudo que a gente vem observando na rotina, para agregar um pontinho a mais ali de informação e de conhecimento para realmente sair de lá e dar início das atividades na fazenda. A gente fala que ali, na verdade, não é o final, é o começo de tudo que vai ser implementado para essa nova safra que está se desenhando. E fazer eventos desse nível é cada vez mais difícil. O produtor está muito tecnificado, hoje participa de vários congressos, eventos, dias de campo. Realmente tem que ter uma programação que desperta o interesse do produtor. Justamente, acho que o que é um ponto muito importante é essa multidisciplinaridade, né? Então, a gente falar de agronomia, mas também falar de mecanização, falar de sustentabilidade ambiental, mas também falar de sustentabilidade financeira, e de uma maneira clara, didática, e algo que a gente sempre procura é o quê? A gente vê que tem muita informação espalhada em diversos pontos. Então, São Paulo tem um polo de inovação e de desenvolvimento que está sendo construído lá, mas muita informação fica lá em São Paulo. Aqui em Rio Verde você tem também muita inovação e muitos desenvolvimentos que vêm também sendo realizados por conta de todo esse ecossistema que a gente tem aqui na região. Então, quando a gente transloca essas informações de diversas regiões, a gente consegue trazer uma estrutura de evento. Inclusive, um dos participantes vai vir de Sinop também, com uma outra realidade, e aí essa troca de informações e de experiências é onde a gente pode, às vezes, trazer algo novo que, por que eu não pensei nisso que a turma está fazendo lá em São Paulo? Ah, mas lá em São Paulo tem mais cana do que soja. Mas às vezes a cana pode estar olhando para algum ponto que a soja ainda não olhou e que agrega e gera valor para a atividade da sojicultura, por exemplo. Segundo o workshop Plantio Inteligente, o foco é o produtor rural. Isso, o foco é o produtor rural, mas a gente também deixa muito em aberto aos profissionais que atuam diretamente com o produtor,
porque é um outro ponto que a gente quer reforçar muito, é essa comunicação entre os agentes transformadores dessa mudança. Tanto de quem recebe a tecnologia e de quem compra por isso, né, que são os produtores rurais, mas também de quem oferece. Qual é a maneira correta de oferecer, de implementar essa comunicação de ponta a ponta que a gente fala, que é super importante para a inovação que a gente está buscando. Lucas, obrigado pela presença aqui, que seja um sucesso assim como foi no ano passado. Eu que agradeço, Léo, e novamente reforçando, o nosso intuito é muito trazer o contexto de agricultura regenerativa, de sustentabilidade, para reforçar muito do que a gente vem vivendo na prática e o que a gente observa aqui em Rio Verde, o perfil dos produtores, o perfil da produção, uma produção que ela protege o meio ambiente, ao mesmo tempo ela é eficiente da porteira para dentro e da porteira para fora, e só através disso que a gente vai conseguir chegar naquilo que a gente fala que hoje o produtor rural é um dos grandes responsáveis pela segurança alimentar e pela paz mundial que a gente precisa. Então é reforçar novamente o convite e agradecer você que tem papel fundamental nisso que a gente está construindo e imaginando, que é a comunicação. É uma comunicação tanto de quem é do agro, para quem é do agro, mas também para quem não vive isso, né? E precisa ter essa informação de uma maneira mais clara, menos enviesada e, de fato, do que realmente é. Então, parabenizar você. Você também vai ganhar uma camiseta do nosso evento. Parabenizar você pelo trabalho. Muito obrigado. Um abraço, Camila. Até amanhã. Obrigada, Leonardo. Contamos com a sua presença no nosso evento. Com certeza. Estaremos juntos lá no segundo ano do workshop.